Olá, eu sou o segundo tenente Kênio do CAT. Sejam bem-vindos os alunos do CEAR 2021, CAPEAR. Nós vamos falar agora sobre a NT 20 de 2014, sinalização de emergência. A finalidade: reduzir o risco de ocorrências de incêndio, alertar para riscos existentes e garantir que ações adequadas sejam tomadas. Então, reduzir riscos, porque ele vai sinalizar alguns já perigos de situações de emergência, né, de incêndio. Alertar para os riscos existentes e garantir ações adequadas. Orientar ações de combate a chamas e facilitar a localização de equipamentos e rotas de saída. Características. São as básicas, né, que tem que ter, que são símbolos, mensagens e cores, e as específicas, que trabalham formas geométricas e dimensões e simbologias, que estão no anexo A e B. Não confundir com a sinalização básica. Tabela que define formas geométricas e dimensões das placas. É o anexo A da tabela A1. Então, que trabalha as suas dimensões e para que servem, proibições, alertas e orientações e salvamentos. Tabela que define a altura mínima das letras em placas de sinalização em função da distância. Então, o tamanho de cada letra, dependendo da distância, né? A altura delas e a distância. Tabela que define as cores de segurança e contrastes. Então, tá aqui, as cores de segurança e seus contrastes. Tabela que define símbolos para identificação de placas em planta baixa de projeto. Então, aqui do anexo A, tabela 4, então, que indica os tipos dentro do projeto. Tabela que indica a sinalização de proibição. Tabela do anexo B, tabela 1, são as proibições. Tabela que indica a sinalização de alerta. Anexo B, tabela 2, são as amarelinhas triangulares. Tabela que indica a sinalização de orientação e salvamento. São anexo B, tabela 3, que orienta ao salvamento. Tabela que indica a sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarme. São as vermelhinhas. Tabela 4 do anexo B. Tipos de sinalização básica complementar. Então, os tipos de sinalizações. Básica. É o mínimo de sinalização que uma edificação deve possuir. É dividida em proibição, alertas, orientação e salvamento de equipamentos. Sinalização complementar. Composto por faixas de cor ou mensagens complementares à sinalização básica. Complementa a sinalização básica em quais situações? Indicação continuada de rotas, indicação de obstáculos e riscos de utilização de rotas, mensagens específicas escritas que acompanham a sinalização básica, onde for necessária a complementação de mensagem dada pelo símbolo. Além de complementar, possui a seguinte finalidade: informar circunstâncias específicas e demarcar áreas. Quando exigir a sinalização básica? Em função de características específicas do uso e do risco, em função de necessidades básicas para garantir a segurança. Instalação. Sinalização de proibição. Altura de 1,8 metros do piso acabado, distanciadas no máximo 15 metros entre si, em qualquer ponto da área a ser sinalizada, deve ser visível. Sinalização de alerta, a 1,8 metros do piso, distâncias de 15 metros, em qualquer ponto da área a ser sinalizada. Sinalização de orientação e salvamento das portas, altura de 1,8 metros, imediatamente acima das portas, no máximo 0,1 metro, ou 10 centímetros, em qualquer ponto da área a ser sinalizada. Sinalização de equipamentos de combate a incêndio, a 1,8 metros do piso, não deve distar mais que 7,5 metros do equipamento, em qualquer ponto da área a ser sinalizado. A sinalização complementar de indicação continuada das rotas de saída é facultativa.
exceto em ambientes fechados destinados à reunião de público, com capacidade igual ou superior a 1.000 pessoas. Então, tá aqui, ó. Essas aqui são algumas complementares. Vendo que ela vai fazendo uma continuação. A sinalização complementar de indicação de obstáculos ou de risco nas circulações das rotas de saída deve ser implantada toda vez que houver uma das condições: desnível de piso ou rebaixamento de teto. Outras saliências resultantes de elementos construtivos ou equipamentos que reduzam a largura das rotas, prejudicando a utilização, e elementos translúcidos transparentes, como vidros, utilizados em esquadrias destinadas a portas e painéis, com função de divisórias ou fachadas, desde que não assentadas sobre muretas com altura de 1 metro. Então, tá aqui, ó. Nosso corredor ele foi reduzido de rota de fuga, então você faz a sinalização. Materiais para confecção, atender as seguintes características: possuir resistência mecânica, possuir espessura suficiente para não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas. Às vezes a parede está irregular, e aí não pode afetar a placa. Não propagar chamas, resistir a agentes químicos e limpeza, resistir à água, resistir a intemperismo. Deve utilizar elementos fotoluminescentes para as cores brancas e amarelas dos símbolos, faixas e outros elementos. O material deve atender a NBR 13434. Requisitos mínimos. Manutenção. A sinalização de emergência utilizada na identificação de área de risco deve ter inspeção periódica para efeito de manutenção, desde a simples limpeza até a substituição por nova, quando suas propriedades físicas e químicas deixarem de produzir os seus efeitos visuais. Muito obrigado e bons estudos.